Nacionalista não entende o que é liberdade de expressão. Eu gosto dos conteúdos do nacionalista. Vocês assistem ele? Hã? Bom, ele basicamente faz vídeos, né, mostrando como que é o Bostil, né, reclamando do Bostil, Bananil, mostrando os bostileiros e tudo mais. E ele fez um vídeo falando dos comentários aí em relação à menina que foi jogada da ponte, né? É, ele falou que ele deu a opinião dele, ele exerceu a liberdade de expressão dele, dando a opinião, dizendo que acha horrível aqueles comentários zombando a menina que morreu e tudo mais, que na minha opinião também é zoado, eu não curti também aqueles comentários, porém, liberdade de expressão não fere o princípio da não agressão, não fere propriedade privada alheia. Você pode falar o que você quiser sobre qualquer assunto. Você pode exercer a sua liberdade de expressão sobre qualquer coisa. Você pode falar o que você bem entender sobre qualquer coisa. Se alguém impede você de falar aquilo que você pensa, não é liberdade de expressão. Não, está ferindo a sua liberdade individual. Está ferindo o princípio da não agressão. Você pode falar o que você quiser. Só que qual que é o problema? Ele, tudo bem, até aí tudo bem. Ele está dando a opinião dele sobre a. Né, ele está exercendo a liberdade de expressão dele, opinando sobre esses comentários. Beleza? Total direito dele. A questão é que, por ele achar horrível, errado, né? Ele pede com que o Estado impeça que essas pessoas falem isso. Ou seja, pede para que o Estado, os burocratas, interfiram na liberdade individual alheia, na liberdade de expressão alheia. E culpa essas pessoas que exercem essa sua liberdade de expressão, falam que elas são as culpadas do sistema censurar as redes sociais, querer censurar as redes sociais, sendo que não. O sistema em si é o culpado, o Estado em si é o culpado, certo? E não a pessoa que exerce seu direito natural de liberdade de expressão irrestrita. O problema não é a pessoa, o problema é o Estado. Então o Estado ele usa a pessoa como justificativa da censura, as pessoas como justificativa da censura. Quem quer impor limites na liberdade de expressão. Se você regula a liberdade de expressão, impõe limites, já não é liberdade de expressão. Esse foi o problema do nacionalista. Ele quer que burocratas interfiram, impeçam que essas pessoas falem o que elas bem entenderem. E culpa elas por o Estado estar censurando as redes sociais e impedindo que as pessoas falem o que quer. Já não existe liberdade de expressão, né? Não existe liberdade de expressão irrestrita. Você não pode falar o que você bem entender. Você não pode, senão, creu em você. O sistema. Então, você pode falar o que você quiser, desde que você não fira a propriedade privada alheia. O que seria a propriedade privada alheia? Seu corpo, sua casa, enfim, as coisas que você tem. E só que não existe propriedade privada também, né? Essa é a questão, né? Não existe isso também, né? Quer dizer, só Bitcoin é autocustódia, é a única propriedade real privada, mais do que até o seu próprio corpo, né? Puxa, pesado, né? Que pesado, né? Nas redes sociais, a rede social ela seria uma propriedade privada, porque ela tem regras, ela tem um dono, mas também entra meio no âmbito de propriedade intelectual que não é legal. Mas a rede social, acho que a rede social em si, desses comentários, se enquadra mais na propriedade privada.
porque tem regras, tem dono. Então, se não quebra as regras privadas, você pode falar o que você bem entender ali. Você está ali. Você tem que seguir as regras daquela propriedade privada. Então, se o X do Elon Musk permite que você poste qualquer coisa, que você comente qualquer coisa, fechou. Você vai e fala, e é o que acontece ali. Você publica qualquer coisa e fala qualquer coisa ali e tá tudo certo. Está dentro das regras. Então, não peça para que o Estado interfira na liberdade individual das pessoas, né? Já não basta a merda que é tudo, ainda pedem por mais Estado, velho. Então, nacionalista, eu gosto dos conteúdos dele, mano, mas eu vi esse vídeo aí, tudo bem. Eu também achei bem zoado os comentários. Cada um está exercendo ali a sua liberdade de expressão, dizendo o que pensa. Só que você querer que o Estado use de coerção e para impedir de você de expressar aquilo que você pensa sobre determinada coisa não é legal, velho. Já não é liberdade de expressão. Você percebe como não tem propriedade privada? Até tem propriedade privada. Tirando o Bitcoin, qualquer outra coisa pertence ao Estado. Tá? Qualquer casa, carro, terra, terreno, apartamento, tudo. E aí você tem, aí você vive, você vive falsas sensações. Você vive uma falsa sensação de liberdade de expressão, você vive uma falsa sensação de propriedade privada. Tudo é falso. Tudo é falso, velho. Você acredita que tem uma coisa, mas aquilo não é seu. Você acredita que você pode falar que você bem entende sobre determinada coisa, você não pode. Impõe limites na sua liberdade de expressão, no que você pode falar. Ou seja, percebe como você não passa de uma marionete? Você não passa de um gado, de um boi domado, velho? É isso que é, mano. Então esse é o problema, cara. O nacionalista ele critica, né, os políticos e tudo mais, relata aí os bochileiros e tudo mais. Eu assisto o conteúdo dele, eu acho legal. Só que o problema dele é que ele ainda acredita que políticos vão fazer alguma coisa para alguém, que políticos devem fazer alguma coisa para alguém, que o Estado deve interferir, deve melhorar a qualidade de vida das pessoas, que o Estado deve controlar essas pessoas malvadas que saem por aí falando o que pensa. Poxa, velho. Porra, mano. Não é assim, mano. Não é assim, velho. O Estado, ele não deve interferir, ele não deveria interferir em nada, mano. Ele nem deveria nem existir, velho. Entendeu? Livre mercado deveria ser uma moeda, a gente deveria estar num livre mercado, onde não há uma moeda de curso forçado, onde há uma moeda livre, onde você é um indivíduo livre, você tem propriedade privada real, você pode falar o que você pensa, entendeu? Você vai seguir regras privadas, você vai, dentro da sua propriedade privada existem as regras que você cria, as suas regras. Então, dentro da sua propriedade privada, você faz o que você quiser. E quem entrar lá vai ter que obedecer essas regras. Senão você expulsa, você faz o que você quiser. A propriedade é sua. Só que nada disso acontece, mano. Nada disso acontece. E sempre pedem por mais Estado. Eu fico vendo, cara. Eu vejo... tem casos aí... tá ocorrendo bastante do pessoal... começar a andar muito de patinete elétrico, desses veículos elétricos, scooter, né? Onde você não precisa de habilitação, você não segue as leis de trânsito, você anda na contramão, você anda do jeito que você quiser. E aí vem os escravos, né? Com seu veículo regulamentado, né? E vê aquilo, vê uma pessoa mais livre do que ele, fala, olha... Que absurdo, e se aquela pessoa causa um acidente, a responsabilidade é dela, ela tem que resolver sem envolver o Estado. Mas não,
a pessoa vê aquilo e fala, nossa, aquela pessoa pode causar um acidente, olha, tá passando um farol vermelho, o Estado tem que regular. O Estado tem que regular. Tem que emplacar, tem que exigir habilitação. Porra, velho. As pessoas pedem por mais Estado, cara, em tudo. É um monstro, cara, assim, ó, vai te engolindo, mano. Então a liberdade de expressão deveria ser irrestrito, não é. Então não é liberdade. Então não existe liberdade de expressão. Se você controla, impõe limites no que eu posso dizer e pensar sobre determinada coisa, já não é liberdade de expressão. Não é. É a mesma coisa que eu. Vamos dar um exemplo aqui. Eu e você estamos conversando sobre a Copa do Mundo. Vai. E aí você dá a sua opinião, sei lá, dá a sua opinião sobre o time do Brasil e eu dou a minha opinião sobre o time do Brasil, né? Estamos exercendo a nossa liberdade de expressão em relação ao time do Brasil. E aí eu escuto o que você fala e falo, não, beleza. Sua opinião, tal, tal, tal. Aí eu vou e falo a minha. E aí, só que eu falo coisas horríveis. Você falou coisas neutras sobre o time. Eu já falei coisas horríveis sobre esse time. Aí você escuta aquilo, ou você tá no neutro, ou você tá. Não, o time é bom, tal, tal, tal. Não, o time tá mais ou menos, tal. Aí eu vou e falo, não, esse time tá péssimo, tá podre, tá um lixo, não sei o que. Aí você escuta e fala, o quê? Isso é um absurdo você pensar assim. Não, não pode. Você não pode falar isso. Ei, Estado, olha, ele tá ultrapassando os limites aqui, ó. Impeça que ele fale isso. Você pode falar até isso. Depois disso, não. Que porra é essa, velho? Porra. Não peça por mais Estado. Não peça que burocratas, políticos, vagabundos controlem os outros. Não peça que esses merdas regulem a sua vida. Não terceirize a sua vida. Não, não, mano. Então esse foi o problema, cara. O nacionalista ele ainda acredita no sistema, entendeu? Ele ainda acredita que o povo deve exigir dos políticos, os políticos são funcionários do povo. Os políticos, mano, os políticos servem ao Estado, às regras ali constituídas do Estado, mano. Eles entram no busão. É como se o Estado fosse um busão, mano. O Estado é um busão e o político é um motorista. Por mais que troque de motorista, o busão continua o mesmo. Então, independente se é direita ou esquerda, eles vão ali e controlam o que está ali a favor deles. Para aumentar a máquina, para aumentar o monstro, deixar ele maior, gigante, dominar mais. Essa porra não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar, entendeu? Independente do motorista, irmão. O ônibus que deveria mudar, não o motorista. O motorista ele vai usar o ônibus. Ele vai usar o ônibus, entendeu? A favor dele, para deixar aquele ônibus maior. E a favor dele também, entendeu? Ai, cara, tá meio frio aqui, mano. Tô meio assim, ó. Nossa, é muito frio aqui, mano. Muito frio aqui. Todo dia, mano. Então, velho, é isso, cara. Liberdade de expressão deve ser irrestrita. Não peça, se você pedir para, olha, regulamente isso daqui, controle isso daqui, pipipi, pipipi. Porra, velho. Independente, porra. Então é isso, mano. Liberdade de expressão deveria ser irrestrita. As pessoas podem pensar e se expressar da maneira que bem entenderem, desde que não fira o princípio da não agressão, desde que não fira a propriedade privada alheia. Mas é claro que isso não acontece, né? Mas é sempre bom lembrar como as coisas deveriam ser e como funcionariam melhor se fossem assim. Então, qual que é o resumo? Não peça por mais Estado, entendeu? Não peça por mais Estado, não seja a favor do Estado, não apoie o sistema de modo geral, entendeu?
Senão, velho. Porque a censura, a regulamentação é tudo provém do Estado, mano. Tudo provém desse sistema. Sistema composto de feministas, socialistas, esses parasitas, velho. A culpa não é do indivíduo. O indivíduo, ele está exercendo ali o seu direito de liberdade de expressão, entendeu? Independente, a barreira, o limite é o PNA e a propriedade privada, velho. Coisas que a liberdade de expressão não fere essas duas coisas, entendeu? Independente se o cara é mal, se ele realmente faria aquilo, beleza. Por enquanto ele está só exercendo a liberdade de expressão dele. Se ele ferir o princípio da não agressão e ferir a propriedade privada alheia, aí beleza, mano. Aí ele será punido de acordo com as regras privadas, de acordo com um contrato feito ali que seja. Porra. Então é isso, cara. Agora eu vou almoçar. Ó, eu fiz uns. Já fiz feijão já. Já fiz feijãozinho, congelei uns feijãozinhos aqui, ó. Feijão congeladinho. Vai tomando, ó, feijãozinho. Pô, 1 quilo de feijão dá bastante feijão, hein, velho. Curti. E é isso, velho. Até a próxima. Lembrando, se você quiser comprar Bitcoin não, DePix. Você está comprando DePix. Compre com cachorro. Cachorro P2P, nervoso, Bitcoin. Cachorrito. Quer verificar se o seu e-mail vazou em algum banco de dados, em alguma base de dados? Finder Check na descrição. E o site do Cachorro Nervoso também na descrição do vídeo. Compre Bitcoin. Verifique se seu e-mail vazou em algum lugar. Para sua segurança digital. Finder Check, man. E let's fucking go!